Irmãos, mais uma vez estamos aqui e hoje vamos estudar o capítulo 12 do livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então vamos iniciar o nosso estudo do capítulo 12 com a nossa oração. Mestre Jesus, te agradecemos por esta oportunidade, que tua presença possa ser sentida por cada um de nós. Misericórdia, Mestre, para todos nós, espíritos necessitados da sua compaixão, do seu olhar, da sua docilidade. Fique sempre conosco, Mestre, graças a Deus. Então, irmãos, vamos iniciar os nossos estudos do capítulo 12 do livro Os Mensageiros com o primeiro slide. Estamos no primeiro slide com as informações do capítulo Livro Os Mensageiros. Iremos estudar o capítulo 12, de nome A Palavra de Monteiro. O livro Os Mensageiros foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós iremos estudar informações, esclarecimentos relevantes para a nossa formação espiritual. E André Luiz está ouvindo Monteiro, no Centro de Mensageiros, na Colônia Espiritual Nosso Lar. Monteiro relata os seus erros, uma vez que ele encarnou, originário da Colônia Nosso Lar, no sentido dele desenvolver no espiritismo, no movimento espírita, naquela época, a qualidade de doutrinador. Mas Monteiro, em vez de ele desenvolver os trabalhos mediúnicos, propagar o Evangelho do Senhor Jesus, Monteiro resolveu viver as suas vaidades, o seu interesse pessoal. Muita rigidez por parte do Monteiro, segundo as palavras dele. Ele foi muito austero nas doutrinações com os espíritos desencarnados e ele não agiu de forma evangelizada em relação a alguns encarnados. Enfim, irmãos, Monteiro viveu as contradições de ser uma pessoa em ambiente espírita e agir de forma diferente fora do centro espírita. É claro que todos nós somos espíritos necessitados e precisamos perseverar, mesmo com estas contradições, a fim de que possamos buscar a cura espiritual. Então, amigos, vamos estudar o capítulo 12 do livro Os Mensageiros, hoje com a experiência de Monteiro. Vamos para a próxima tela. Estamos na página 2, temas do capítulo. No primeiro item, vício intelectual. Monteiro viveu as suas incoerências, em que a sua vaidade agiu, infelizmente, desequilibrando as atividades mediúnicas, a sua missão de desenvolver um trabalho, uma atuação dentro do movimento espírita como doutrinador, esclarecendo a verdade aos irmãos desencarnados, bem como aos irmãos encarnados. E Monteiro resolveu viver os seus interesses pessoais, a tal ponto, amigos dos estudos, em que ele mesmo diz que ele ficou distraído por completo quanto à essência moral da doutrina espírita. Isto é, ele, ao viver esta distração, não conseguiu se concentrar, não conseguiu viver o sentido, o propósito, a essência moral da doutrina espírita, que é a transformação, se evangelizar. E Monteiro viveu também, da mesma forma, o apego
as manifestações exteriores. E segundo as palavras do Monteiro, ele acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a si mesmo. Então, irmãos, Monteiro pode ser uma faceta em nós, na medida em que nós não desenvolvemos a doutrina espírita em nosso mundo interior, em nossa essência. O movimento é para dentro, não para fora, não para o mundo externo, é para o mundo interno. Na medida em que eu desenvolvo os postulados, os ensinamentos do Espiritismo, vivendo primeiramente no meu mundo íntimo e aflorando para o mundo objetivo externo, irei desenvolver as transformações morais, intelectuais, me tornar melhor. E Monteiro ficou somente nas manifestações exteriores. E, infelizmente, conforme já esclarecido no estudo de hoje, Monteiro esqueceu desta essência moral da doutrina espírita, conforme o item 2, ao negar que a transformação ela deve prevalecer, transformar para melhor. Se eu estou doutrinando e nesta doutrinação eu não tenho exemplo ou não procuro me esforçar para poder gerar exemplos, eu irei viver as contradições. Falar de amor é tentar agir no amor. Falar em nome da verdade é agir pela verdade. E Monteiro, ao viver estas contradições, ele se tornou cego. Ele não percebeu estas incoerências, esses comportamentos duplos. Ele foi perdendo a encarnação. Então, amigos, viver a doutrina espírita é procurar sempre as bem-aventuranças do Mestre Jesus. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores. Estes valores do Mestre permitem que nós tenhamos uma visão amadurecida, uma visão de profundidade diante da vida. Vamos para a tela 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Nós iremos ler alguns trechos, amigos dos estudos, a respeito das palavras, colocações do irmão Monteiro, em que este irmão, em sua última encarnação, não conseguiu desenvolver os trabalhos como doutrinador no meio espírita, no ambiente espírita. E ele está relatando, Monteiro, para André Luiz, os seus fracassos. Então vamos ler alguns trechos do capítulo, a fim de que possamos desenvolver raciocínios, reflexões, meditar a respeito das nossas ações, atividades em nosso grupo religioso, em nosso centro espírita, enfim. São informações, orientações importantes para a nossa vida. Então vamos à leitura. Narração André Luiz. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei, igualmente, a doloroso desastre. Momento na leitura. Segundo Monteiro, amigos dos estudos, ele se identificou demais com o mundo externo. Ele não olhou para dentro de si mesmo. E na medida que nós não olhamos para si mesmo, isto é, para o nosso espírito, para a nossa natureza espiritual, nos identificamos naturalmente com a nossa natureza corporal. E a natureza corporal, ela tem uma função educativa, mas ela precisa da orientação, das determinações do espírito que somos. O corpo não pode prevalecer sobre o espírito, é ao contrário. O espírito dirige, determina o destino do nosso mundo físico, do nosso ambiente carnal, do nosso plano físico. E Monteiro
ele se deixou levar pelo mundo externo, esquecendo os valores da intuição, das virtudes, dos aprendizados que ficam em nossa mente, os aprendizados da vida espiritual, que antes de encarnar, nós aprendemos com os irmãos mais velhos, protetores, como proceder diante da vida. Então vamos continuar a leitura. Narração André Luiz. Mas como indaguei interessado em consolidar conhecimentos? É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Um momento na leitura, irmãos. Aqui Monteiro diz que o doutrinador, esse doutrinador, ele é invigilante. Ele possui mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Isto é, se a nossa vida ela está muito voltada para o mundo passageiro, a minha razão ela pode ser falseada, isto é, o raciocínio pode ser falseado pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, e nós podemos até imaginar, cogitar que nós temos a razão. Mas uma vez que a minha razão ela foi comprometida, falseada pelo meu egoísmo, eu estarei mais no processo de auto-obsessão do que na razão pura, a razão em Cristo. Por isso que é importante o estudo em grupo, por isso que é importante a caridade, que permite que nós tenhamos uma autocrítica, voltar para o equilíbrio, para a moderação. Então vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. E foi o que me aconteceu. Finalizamos a leitura, irmãos. E temos aqui palavras importantes de Monteiro. Ele aqui diz, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador. Isto é, amigos, o vício intelectual, ele uma vez que já está comprometido, o vício intelectual, ele se impregnou das vaidades, do orgulho, das ilusões. Então, esta razão que dirige o mundo, a intelectualidade de Monteiro e de cada um de nós, se porventura nós estejamos no contexto do Monteiro, tipo de comportamento do Monteiro, porque nós podemos viver estas experiências. Enfim, mas aqui diz, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador, porque esse intelecto não tem o toque do Cristo, não tem o Evangelho de Jesus, que assegura o equilíbrio, como proceder. Então, irmãos, ele aqui continua, Monteiro, mais entusiasta que sincero, isto é, muito entusiasmo, muita emoção, mas não há aquela honestidade intelectual, no sentido de imaginar o seguinte, não, eu não sou isso ainda, não consegui alcançar essa espiritualidade, mas estou tentando. Esta honestidade intelectual, esta sinceridade, evita aquele emocional que aparentemente se apresenta com muita força, mas é uma aparência. No dia seguinte, talvez vai faltar ânimo para que possa dar continuidade às programações do mundo superior. E Monteiro viveu justamente esse tipo de comportamento, muito entusiasta, muito emocional, mas pouca sinceridade, pouca razão em Cristo. Então, irmãos, vamos procurar meditar a respeito das palavras de Monteiro, em que nós temos um passado com inclinações, com facetas perigosas, com personalidades ainda viciadas em erros, em comportamentos desequilibrados, transgressores das leis naturais, e devemos discernir. O meu passado, ele só vai se apresentar no meu pensamento, nas minhas atitudes,
Se este passado tem o valor do Evangelho, a verdade, a luz, a harmonia, se meu passado ele não tem estes valores, isto é, contrário a estes valores, eu estou numa encarnação que eu posso falhar. Se eu permitir que a minha espontaneidade, meu passado, possa se apresentar com aquele velho temperamento difícil ou com comportamento que não representa o cristão legítimo, esforçado, eu devo recomeçar a caminhada e procurar o melhor em mim, mas em Cristo. Então vamos para a tela seguinte. Estamos na tela 4, correspondências doutrinárias. Vamos refletir, estudar o nosso estudo do capítulo 12 do livro Os Mensageiros, mas com bases nas obras de Allan Kardec e no Evangelho do Senhor Jesus. Então, no primeiro quadro, temos livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, artigo 33, princípio 2º do Código Penal da Vida Futura, que este princípio do artigo 33 do Código Penal da Vida Futura, irmãos, pode nos ajudar a entender o porquê que Monteiro se equivocou, não conseguiu viver as programações esperadas por este irmão como doutrinador. Então vamos à leitura. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Finalizamos a leitura. Monteiro viveu esta imperfeição. Ele tinha atitudes ásperas com os irmãos encarnados em sua atividade profissional e, no mesmo dia, Monteiro se desloca para o centro espírita, procurando ter uma atitude de exigência, de perdão, humildade, mas a vida dele viveu esta incoerência, agindo de forma áspera, rígida, sem nenhum sentido evangélico, e quando se reportava para o centro espírita, procurava agir como fosse uma pessoa de coerência, de sentido, segundo os estudos da doutrina espírita. Então, ele mesmo diz no relato que ele faz para André Luiz que nas desobsessões, através dos médicos de psicofonia, ele dialogava com os irmãos desencarnados e procurava ir além do bom senso. Exigia doutrinações rebuscadas, procurava esclarecer, mas sem o exemplo da palavra, sem a atitude que deve prevalecer sempre acima do verbo. Então estas incoerências fizeram parte da vida de Monteiro. E aqui diz que toda imperfeição, segundo o Código Penal da Vida Futura, toda imperfeição, assim como toda falta, dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Isto é, se eu tenho uma imperfeição, naturalmente, se eu não superar esta imperfeição, eu irei viver as consequências. E o Monteiro viveu, porque ao desencarnar, espíritos das trevas estavam aguardando o Monteiro. Logo, na sua desencarnação, são as consequências das imperfeições que nós não buscamos superar em vida material, em vida física. Então vamos para o quadro 2, Livro dos Espíritos, questão 614.
Allan Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Finalizamos a leitura, irmãos. A questão 614, em sua resposta, pode nos auxiliar a fim de que possamos entender as atitudes de Monteiro. Monteiro, vivendo as suas imperfeições, exigindo mais de outros do que de si mesmo, ele, ao desencarnar, e já na coluna espiritual Nosso Lar, após sua passagem pelo umbral, segundo a leitura do capítulo, ele teve uma orientação da ministra veneranda, em que ele indagou aonde estava a falha dele, o erro dele. É próximo disso. Mas o importante é a resposta da veneranda, a ministra do Nosso Lar. Ela diz o seguinte: que faltou para o Monteiro é o espiritismo com Jesus. Eis aí a questão. O espiritismo com Jesus. Então devemos entender que o nosso intelecto não pode ter atitudes de neutralidade, um calculismo diante do cenário da vida. Devemos aproximar o nosso intelecto, a nossa razão, com os valores do Evangelho, que é o valor da luz superior. E aqui diz, na questão 614, que nós só seremos infelizes quando dela se afastar das leis naturais, das leis divinas. A nossa infelicidade tem uma relação direta com o nosso afastamento das leis naturais, das leis divinas. E a nossa felicidade, numa razão direta, ela existe na medida que nós nos aproximamos em observar, nos ajustar, obedecer às leis divinas. Então, felicidade para o mundo superior é quando nos ajustamos às leis de Deus, a lei do trabalho, a lei de adoração, a lei de causa e efeito, a lei do amor, da caridade, da justiça. Então, quando nós nos aproximamos através de atitudes, não somente pelos lábios, pelos verbos, mas atitudes, vamos construindo a felicidade íntima em nossa vida. E no quadro 3, o Evangelho do nosso Mestre Jesus está no Evangelho de João. São João, no capítulo 3, versículo 30. As palavras de João Batista. Ele diz o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vou repetir. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, irmãos, se Monteiro, ou cada um de nós, no momento em que nós estamos nos equivocando, vivendo as ilusões, se nós permitirmos que Jesus cresça em nós, eu possa diminuir para que a luz se faça presente, como assim agiu João Batista, eu irei viver segundo o Evangelho do Mestre Jesus. Que Jesus cresça em nós, que Jesus vive em nós e que o meu ego infantilizado possa diminuir, a fim de que a minha vida, o meu olhar, possam lembrar a beleza do Senhor Jesus. Encerramos mais um estudo, que possamos viver os esclarecimentos em que André Luiz, neste capítulo, desenvolveu, refletiu com todos nós. Vamos encerrar com a nossa oração. Mestre amado Jesus, Deus, nos envolva com a tua paz, com a tua serenidade, que possamos sentir a mensagem libertadora, Jesus, da tua cruz. Fique sempre conosco, Mestre. Graças a Deus.